Destruiu tudo! No dia 7 de novembro, o Brasil viu uma cidade inteira praticamente desaparecer do mapa. Rio Bonito do Iguaçu foi destruída em poucos minutos por um tornado tão violento que derrubou tudo. Casas, escolas, comércios, hospitais, nada sobrou. 6 pessoas morreram, centenas ficaram feridas e milhares simplesmente não têm onde morar. E agora vem a grande pergunta: essa cidade ainda tem chance de existir de novo? Porque 90% do lugar virou entulho. Rua nenhuma ficou inteira e boa parte da população precisou ser realocada às pressas em abrigos improvisados, escolas destruídas e até estruturas montadas pelo exército. A situação hoje é assustadora: energia instável, bairros inteiros soterrados, famílias vivendo com o que restou quase nada. O governo decretou calamidade pública, mas mesmo assim ainda é impossível dizer quando ou até se Rio Bonito do Iguaçu vai conseguir se reconstruir de verdade. O que está sendo feito? Quem está ajudando? E o mais importante, para onde foram todas essas pessoas que perderam tudo? Nesse vídeo você vai entender o estado atual de Rio Bonito do Iguaçu e se existe alguma chance dessa cidade renascer das cinzas. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. No dia 7 de novembro, na última sexta-feira, várias regiões do Brasil foram atingidas por chuvas pesadas e ventos como raramente se vê por aqui. Até mesmo aqui, em Taubaté, onde eu moro, a ventania foi tão forte que chegou a assustar muita gente. Mas houve uma cidade em especial que sofreu bem mais do que todas as outras: Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. Aquela cidade tranquila, simpática e acostumada à calmaria simplesmente foi praticamente varrida do mapa por um tornado impressionante, um dos mais devastadores que o Brasil já registrou. O CIMEPAR, que é o órgão responsável por monitorar o clima no Paraná, confirmou que os ventos passaram dos 300 km por hora. Com uma força dessa, não teve nada que resistisse. Casas, carros, árvores, postes, tudo foi ao chão. É o tipo de cena que a gente quase nunca vê no Brasil, algo que parece distante da nossa realidade, mas dessa vez infelizmente aconteceu. A cidade inteira ficou em ruínas, da prefeitura às escolas, dos comércios ao hospital, nada escapou. E se fosse só a destruição material, já seria terrível, né? Mas a tragédia foi ainda maior. 6 pessoas perderam a vida, 5 em Rio Bonito do Iguaçu e uma no município vizinho. Mais de 700 moradores ficaram feridos e centenas de famílias simplesmente perderam tudo: casa, móveis, documentos, em alguns casos até os próprios animais de estimação. Como eu disse, foi uma devastação completa. O tornado durou só alguns minutos, mas deixou para trás um cenário que muita gente comparou a um filme de desastre. O chão ficou tomado por destroços e o que restou das casas eram apenas fragmentos de paredes e estruturas retorcidas. Muitos moradores só tiveram tempo de correr para o banheiro ou para algum porão improvisado, tentando se proteger como podiam. E mesmo assim, muita gente acabou ferida por estilhaços, telhados desabando e objetos lançados pelo vento. Meu Deus do céu! Meu Deus! Senhor amado! Depois que o tornado passou, a situação ficou tão grave que, além dos bombeiros, a Defesa Civil e até o Exército precisaram ser enviados para ajudar. Eles trabalharam na limpeza, retiraram toneladas de entulho e tentaram dar o mínimo de estrutura para as famílias que ficaram sem nada. O governo do estado também corre atrás de soluções. E no fim das contas, não teve quem não se solidarizasse com o que os moradores de Rio Bonito do Iguaçu viveram. Imaginar perder tudo de uma hora para outra já é desesperador. E ainda lidar com mortes no meio disso tudo torna a tragédia ainda mais pesada. É bem triste, não é? A energia elétrica continua instável em vários pontos da cidade e muitas ruas permanecem completamente destruídas. As escolas e alguns prédios públicos que ainda ficaram de pé estão servindo como abrigos improvisados. A real é que Rio Bonito do Iguaçu virou um enorme canteiro de entulho, uma cena muito complicada, digno de filme de catástrofe mesmo. Olha meu carro, acabei de lavar, Deus. Olha a casa que virou. Olha em cima do meu carro, meu pai do céu. Olha a geladeira cheia de compra. Meu Jesus Cristo do céu. Que é isso, Deus? Olha, Deus, Pai. É o fim do mundo, gente. Olha isso aqui.
Muita gente ainda não faz ideia de onde vai morar agora. O comércio praticamente parou, as aulas foram suspensas, os moradores vivem entre o desespero e a incerteza do que vem pela frente. O clima na cidade é uma mistura de angústia com uma pontinha de esperança, porque nessas horas surge uma força que a gente nem sabia que tinha, não é? E o pessoal de lá está tentando se levantar do jeito que pode. Mas é claro, o peso psicológico é enorme, a tristeza bate forte, a sensação de perda é gigante, não tem como fingir que não dói. Mas, como eu disse, o pessoal está tentando se reerguer e ainda bem que muita gente de fora também está se mobilizando para poder ajudar de alguma forma. No meio de tanta destruição, ainda existe sim uma luz no fim do túnel. A situação atual da cidade. Cerca de 90% da cidade foi destruída, o que significa que Rio Bonito do Iguaçu vai precisar praticamente ser reconstruída do zero. O governo decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, e isso, na prática, significa que a cidade entrou em colapso total, sem qualquer condição de se recuperar sozinha. Com as próprias forças, não dava. Por isso o governo federal precisou entrar no jogo, liberando verba, enviando equipes e agilizando todo tipo de ajuda emergencial, dessa vez sem aquela burocracia que costuma travar tudo. Diante de tudo que aconteceu na cidade, como já era de se esperar, o Enem também precisou ser suspenso por lá. Mas ninguém de lá vai sair prejudicado, todos terão direito a uma nova aplicação da prova. O governo do Paraná está trabalhando lado a lado com a Defesa Civil, o Exército e o governo federal para tentar reconstruir a cidade o mais rápido possível, mas todo mundo sabe que isso vai levar tempo. É um processo longo, pesado e cheio de etapas. O primeiro projeto aprovado já recebeu 15 milhões, valor inicial liberado pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdes Góes. Esse dinheiro deve ajudar a acelerar a reconstrução da escola e dos ginásios municipais, garantindo pelo menos um começo para que a cidade volte a ter alguma estrutura básica. Eles dividiram a cidade em setores para organizar melhor a limpeza e agilizar o atendimento. Agora o foco total é remover o que restou de entulho, restabelecer a energia e a água potável e garantir abrigo e comida para todas as famílias. Tanto que a Defesa Civil já distribuiu 4 toneladas de alimentos em Rio Bonito do Iguaçu, tentando dar um pouco de alívio no meio do caos. O Ministério da Saúde também enviou equipes especializadas para atender os feridos e dar apoio a quem está em estado de choque, né? Porque não é pouca gente. Muita gente ali está traumatizada, sem saber nem por onde começar, depois de perder tudo, né? Então de repente. Sinceramente é difícil até imaginar como seria passar por algo assim. Já o governo estadual está fazendo um levantamento completo dos prejuízos para liberar novos recursos de reconstrução e dar suporte às famílias que perderam suas casas. Nos próximos dias devem começar as obras emergenciais, reconstrução de ruas, troca de postes, instalação de alojamentos provisórios para garantir abrigo a todos. Além disso, a montagem das casas no modelo off-site, que vão servir como moradia temporária para as famílias, um investimento aí que passa dos 60 milhões de reais. E para quem teve a casa danificada, mas não perdeu tudo, o governo vai oferecer até 50 mil por família para ajudar nas reformas e tentar devolver o mínimo de normalidade à vida das pessoas. Para a reconstrução, como eu já disse, a cidade está recebendo doações de materiais de construção e dá para conferir como ajudar pelo site oficial da prefeitura e também pelas redes sociais. Mas não é só isso não, eles também estão recebendo a ajuda do país inteiro, com doações de comida, roupas, colchões e tudo mais que possa garantir um mínimo de conforto nesse começo tão difícil. E tem outro ponto importante, para que um fenômeno desses não volte a pegar todo mundo de surpresa, técnicos já estão estudando novas formas de monitorar o clima e emitir alertas mais rápidos. Assim, se algo parecido acontecer de novo, a população pelo menos terá algum tempo para se proteger. Enfim, tomara que a reconstrução avance logo e que tudo dê certo para essas famílias de Rio Bonito do Iguaçu, que a gente ore por eles e quem puder ajudar, que ajude. Eles vão conseguir se levantar de novo, eu realmente acredito nisso. Mas e aí, estava sabendo dessa situação caótica que viveu a cidade? Comenta aqui embaixo e deixa a sua sugestão para o próximo vídeo. Até mais, tchau!